Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a série da Kaizen Barbearia e nesse episódio eu vou agarrar mais uma atividade aqui do nosso quadro Kanban, não é? Do ágil. E a atividade vai ser criar e gerenciar categorias de serviços. Então, para isso, eu vou precisar criar uma nova entidade, criar uma nova tabela da base de dados. Vou criar as APIs, né, a ação de save, save core, validate e soft delete. Vou também criar o ecrã de listagem e detalhe para essa entidade. Então, vamos fazer tudo isso, fazer com atenção, prestando atenção nas propriedades de cada elemento. Vamos construir os ecrãs, não vamos utilizar a aceleração da OutSystems, então vamos ver como é construído cada um desses elementos. Tudo isso em Reactive. Então, isso já é um motivo para vocês deixarem um like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Então, isso ajuda bastante aqui a gente a crescer e você está ajudando também a compartilhar o conhecimento aqueles que buscam, né? Buscam melhorar com a plataforma OutSystems, buscam mudar de carreira, talvez. Então, ajudem compartilhando esse vídeo. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade, para quem não me conhece, eu sou um Team Leader OutSystems aqui em Lisboa e também sou um Champion OutSystems. Essa série, da Kaizen Barbearia, estamos desenvolvendo um aplicativo do zero, seguindo todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema, de uma aplicação, né? Temos utilizado aqui essa imagem como base para esse ciclo de vida, né? Para passar por todas as etapas, desde a análise do requisito, a etapa de design, né? Pensamos como funcionaria a arquitetura, como funcionaria o modelo de dados, e agora estamos partindo para a implementação, então para a mão na massa. Se você não viu os vídeos anteriores, o ideal é que veja. Então vou deixar aqui um card para os vídeos anteriores dessa série e vai fazer bem mais sentido para você. Você vai conseguir absorver bem mais conhecimento se você assistir desde o primeiro vídeo e só depois você assistir esse. Mas chega de muita conversa, nós temos muito trabalho para ser feito nesse projeto, por isso eu já alterei aqui no nosso quadro Kanban a minha atividade para In Progress, ok? Vamos agarrar aqui nessa User Story que diz que como administrador, o utilizador gostaria de gerenciar a informação das categorias de serviços, né? O que são essas categorias de serviços? Deve ser cortes, limpezas de pele. O cadastro em si será feito pelo gestor da Kaizen e essas são as informações dos dados propriamente. Já fizemos esse levantamento também anteriormente, mas o que vamos desenvolver aqui é a funcionalidade propriamente, desde a construção da entidade e depois passando pela construção dos ecrãs. Então, vamos para o Service Studio. Aliás, antes de ir para o Service Studio, todo desenvolvedor deve ter sempre atenção à especificação técnica daquela atividade, né? Então, normalmente o Tech Lead ele passa aqui alguma especificação, claro, isso vai depender também do nível do desenvolvedor. Então, se for um desenvolvedor mais júnior, a coisa vai estar bem mais mastigada. Se for um desenvolvedor mais pleno, basta dizer que queremos gerenciar a informação da categoria de serviço e ele já vai entender que tudo isso precisa ser feito, né? Claro, foi definido anteriormente também um modelo de dados que precisamos seguir, então vamos utilizar essa documentação existente para avançar com esse desenvolvimento. Então, está aqui a descrição dessa minha tarefa. Com base nisso, vamos agora sim para o Service Studio, onde eu vou colocar a mão na massa e vocês vão poder estar acompanhando aí o que seria um cenário real do desenvolvimento. Isso é muito comum nos projetos, no dia a dia, quando se precisa criar um back-office, é justamente assim que fazemos, né? Fazemos a divisão das sprints, fazemos a divisão das tarefas, especificamos cada tarefa e depois é colocar a mão na massa. Então, sintam-se dentro de um projeto real, ok? Então, bora lá junto. Então, já estou aqui com o Service Studio e como vamos criar a entidade categoria de serviço, o que mais faz sentido é que ela esteja aqui, né, dentro da nossa aplicação Products and Services, produtos e serviços. Dentro dessa aplicação vamos ter um módulo que se chama Service CS. Na nossa atividade estava especificado de que a construção dessa entidade deveria ser aqui nesse módulo, então ainda fica mais fácil para o developer. Vou aqui na aba Data, não é? Que é onde construímos o modelo de dados. E aqui nas entities vou criar uma nova entidade.
Antes de eu criar essa entidade, vamos só relembrar o nosso modelo de dados de quais atributos é que temos nessa entidade, ok? Então, relembrando o nosso modelo, vou fazer aqui zoom, né? E a categoria de serviço era uma entidade bem simples. Vai ter o ID, que vai ser um ID autonumber, né? Um ID numérico. Vai ter o nome da categoria, uma descrição e os atributos default, o executive, o created on, created by, ok? Então é uma entidade bem simples. Relembrei aqui como é que ela deve funcionar, vamos voltar para o Service Studio. Então no Service Studio, vamos lá começar com a criação dessa entidade. Clicando com o direito do mouse, né, posso adicionar uma nova entidade, que vai ser uma tabela na base de dados. E esta entidade vou chamar de Service Category. Ok? Manter aqui o padrão da nomenclatura em inglês. Será Service Category. Pronto. Depois de criar a entidade, vamos adicionar os atributos, né? Que é o equivalente às colunas também na base de dados. Como é que eu faço isso aqui no OutSystems? Clico com o direito em cima da entidade e adiciono um atributo. Okay? Qual será o meu primeiro atributo? Pode ser o name. Né? Temos dois atributos e o primeiro será o name. O que é que eu preciso ter aqui em atenção? Posso adicionar aqui uma descrição, é uma boa prática. Posso colocar aqui algo simples, tão simples quanto name of service category. Alguns atributos requerem uma especificação melhor na descrição, mas é sempre uma boa prática estar aqui a preencher esse campo da descrição. A label, pronto, essa label vai servir para algumas acelerações, né? Como o nosso sistema será em português, eu vou alterar já essa label para nome, por exemplo. Ou aliás, vou chamar assim, categoria. Categoria de serviço, ou simplesmente nome. Já vamos estar no contexto da categoria de serviço, vou chamar essa label de nome. O tipo de dado, temos aqui os tipos básicos de dado, né, para a nossa entidade, ou referências para outras entidades, para criarmos aqui os tais relacionamentos. Essa vai ser do tipo texto. E uma coisa muito importante também quando estamos a criar uma nova tabela, a criar os atributos, é pensar qual é o tamanho ideal para esse novo campo. Okay? O nome das categorias não quero que seja algo muito grande, mas também que não seja algo também muito limitador. Então eu vou colocar aqui 100 caracteres. Este é um atributo obrigatório, então eu vou preencher aqui também. E o default value, esse aqui não terá um default value. Então, o meu primeiro atributo está criado. Vou partir para o segundo atributo. Será o description. Ok? Vou colocar aqui uma descrição também básica. Vai ser do tipo texto. E a descrição vai ser um pouco maior, ok? A descrição das categorias será um pouco maior. Vou colocar com 250 caracteres. Este é um atributo obrigatório? Não. Okay? A descrição não será um atributo obrigatório. E seria estes dois, né, de acordo com o nosso modelo de dados, seriam esses dois os campos dessa entidade. O que é que eu vou adicionar aqui agora? Os atributos default, né, os atributos padrão, que será o nosso executive para a realização de soft delete. Executive, que é do tipo boolean. A label eu vou deixar como ativo. A descrição aqui, acho que eu não alterei a label, vou colocar descrição também, já que temos um sistema em português. Já vai me ajudar depois nas labels. O tipo de dados boolean, ok? Então, verdadeiro ou falso, aqui para o nosso executive, é obrigatório. Não será um campo obrigatório e o valor default será sempre true. Isso vai me garantir que sempre quando eu crio um registro novo, ele já começa ativo, ok? Continuando, o nosso created on created by updated on e updated by. O que é que eu posso aqui alterar nesses atributos default também
de auditoria, né? Para saber quando é que foi criado, por quem que foi criado, quando foi alterado e por quem foi alterado os registros desta entidade. O que é que eu posso aqui vir a alterar? Então, ele foi criado com o tipo datetime, perfeito. Então, o OutSystem já entendeu aqui o sufixo on, né, que referencia tempo, e já adicionou o tipo correto. Então, eu confirmo isto. O created by, ele já buscou também a referência para a entidade user. E aqui eu vou fazer uma mudança, ok? O delete rule, eu não quero que esteja protect, porque o user ele vem de um outro módulo. Eu posso depois querer excluir utilizadores. Eu não vou querer manter aqui essa garantia da integridade da informação em relação aos users. Então, eu vou alterar aqui o nosso delete rule para ignore, para a tabela users, ok? Vou colocar aqui também como ignore do updated on e no updated by, aliás, e o updated on vou deixar assim como está. O que mais é que eu posso fazer aqui, pessoal, nessa entidade? Posso colocar aqui uma descrição na própria entidade. Então, armazeno os dados sobre categorias de serviços, uma coisa assim bem simples. Essa é a minha entidade, eu quero que ela seja pública para que eu possa utilizar depois no módulo do back-office em camadas mais acima. Ela vai ter esse expose read only como yes também, porque eu vou enviar, vou criar aqui ações em que nos outros módulos eu vou ter que utilizar essas abstrações, né, essas APIs, essas ações de CRUD, que eu vou criar aqui na aba Logic. Então não será possível utilizar estas. O que mais? Vou abrir aqui o detalhe avançado dessa entidade para vocês verem. Para quem não conhecia como se faz isso, podemos clicar aqui com direito e Edit Entity. Ele vai abrir aqui um modo avançado. Inclusive eu tenho aqui mais opções. E vou, por exemplo, alterar aqui algumas definições que vai depois me ajudar também em acelerações. Como por exemplo a label. Vou utilizar sempre o nome como sendo a label desta entidade. O order by, posso também adicionar pelo nome. E o atributo executive também eu tenho aqui o equivalente. Então, ele já vai me ajudar bastante aqui em acelerações quando eu deixo isso especificado. Em relação aos índices, então, os índices, pessoal, explicando aqui da maneira mais simples possível, garante com que o banco de dados ele tenha já aquela entidade preparada e ordenada por aquele campo ou por múltiplos campos. Isso vai facilitar depois a busca dessa informação. Então, por exemplo, se eu tiver um índice para o campo name dessa minha entidade, a busca por esse campo ela vai ser mais rápida. Por quê? Porque todos os registros já vão estar preparados vão estar ordenados por esse campo e eu vou conseguir executar um que é chamado de pesquisa binária. Então, é uma pesquisa sempre reduzindo a meio a quantidade dos registros que eu vou buscar nessa tabela. Então, é muito interessante aqui também a parte dos índices. Não é o objetivo se aprofundar nesse conceito, mas futuramente também vamos estar a voltar a falar sobre índices. Então, eu vou criar aqui um índice, porque eu acredito que eu vou fazer bastante pesquisa aqui pelo nome, principalmente da categoria, para que fiquem também com esse exemplo. Eu dou aqui um nome ao índice e digo aqui qual é a coluna ou as múltiplas colunas desse índice, ok? Então, aliás, eu ainda vou deixar aqui mais uma coluna, porque eu vou estar sempre a filtrar pelo name e também aqui pelo campo ativo. Então, eu faço esse índice duplo aqui, que vai me ajudar aqui também em algumas pesquisas. Temos aqui uma tabela, temos a tabela bem configurada, com os atributos, com descrição, tudo certo. Também já vimos a informação avançada e agora podemos partir para a segunda parte da tarefa, que é criar as nossas ações de APIs, ou CRUDs, como preferir chamar. Vou criar aqui como sendo Service Actions, vou criar aqui um folder para essa entidade, então vou chamar de Service Category. Vou adicionar aqui a minha primeira action, que será a nossa Service Category
save core, ok? A nossa save core, se vocês bem se lembram também, eu vou deixar aqui um card em cima com a indicação para esse vídeo que eu já criei, onde eu ensino como criar essas actions, né, de CRUD, essas actions de APIs, também podemos chamar assim dessa forma, mas não confundam com APIs de web services, é mais no sentido de expor os serviços core desta entidade, os serviços de guardar, atualizar, excluir e validar. Então, vamos criar primeiramente a SaveCore. O SaveCore tem como input sempre a entidade, Service Category, neste nosso caso, e vai ter como output um Service Category ID. O que é que eu vou fazer com esta estrutura aqui dentro do meu SaveCore? Vou, primeiramente, setar os atributos genéricos, okay? Os atributos de auditoria, o createdOn, mas vou setar o createdOn apenas com a condição, faltou aqui uma primeira condição, né? Se for novo, então se for um registro novo, eu vou setar aqui o createdOn e o createdBy. E como é que eu posso verificar que esse registro é novo? O ID desta nossa entidade, ele é um integer e é um autonumber, ok? Então, sempre quando eu crio um registro novo, quando ele chega nesta etapa, este ID tem um valor nulo, tem um valor zero, ok? Então, eu posso verificar dessa forma. Então, se o meu record, o ID, for igual a um null identifier, então significa que é um registro novo. Então, vou até simplificar aqui a label desse meu if, is new. Então, é um registro novo? Se sim, então eu vou preencher aqui as informações do createdOn e do createdBy. Eu não vou colocar aqui ainda valores, porque esqueci-me aqui de um ponto também anteriormente, né? Eu preencho sempre também o updatedOn e o updatedBy. E estes sim, independente se é um registro novo ou não, eu vou estar a preencher. Então, ele vem sempre aqui em cima. Vou preencher então aqui primeiramente o updatedOn com uma função aqui do OutSystems, que o OutSystems nos fornece, que vai buscar a data e hora do servidor. Então é o get, é o current datetime, ou é cur, sempre me esqueço, cur datetime, isso mesmo. E o updatedBy será o nosso get user ID, que é também uma função aqui default do OutSystems. Eu vou dar um nome aqui a esse meu assigning. Vou chamar de updated, para ficar mais simples também, mais legível. E se for novo, eu ao invés de preencher aqui novamente com o created, com o get current date time e aqui com o get user ID, eu vou preencher com os valores que eu já preenchi aqui no updated. Okay? Assim, eu garanto que mesmo a nível do created on, como é date time, a nível dos milissegundos ou dos segundos, fica com o mesmo valor. Tanto o created quanto o updated, no momento em que eu criei. Vou chamar esse assign também de created. E a seguir a isto, depois que eu faço o preenchimento dos campos automáticos, eu já estou pronto para chamar aqui então a minha ação. Posso chamar já create update, que vai servir tanto para os creates quanto para os updates. E depois que eu chamo a ação aqui CRUD base da entidade, posso colocar agora o meu output, que será o ID desta categoria de serviço que acabou de ser criada. Então, a minha action, por definição, é que ela tem um output, e agora chegou o nosso momento de setar este output. E a minha ação de SaveCore está pronta, basicamente é isto. Okay? Eu posso criar as próximas ações, que aqui no caso seria então a nossa Service Category Validate, por exemplo. O Validate ele tem aqui algumas características especiais, né? Ele recebe como parâmetro de entrada a estrutura, também da mesma forma que o SaveCore, a estrutura da entidade que estamos a querer guardar, mas ele tem aqui algumas especificidades. Então, o Validate ele recebe também,
Se eu quero mostrar apenas o primeiro erro, se eu quero cortar aqui já no primeiro erro, então show only first error, que é o do tipo boolean. Ele tem como output o hash error, então se há algum erro, e também o erro que está acontecendo em cada um dos inputs. Eu, por exemplo, vou adicionar aqui um erro do tipo nome é obrigatório, por exemplo. Então, mandatório name, ok? Então, vai ser essa a única minha validação aqui no service category. Poderia estar a fazer aqui mais validações, ok? Mas não estou a ver assim grandes necessidades. Por isso, vou seguir com esse exemplo apenas aqui do nome obrigatório. Como é que eu faço essa validação? Então, eu recebi aqui a estrutura de input e vou fazer aqui uma verificação se esse nome é igual a vazio, por exemplo. Name is empty. Né? Eu até poderia colocar aqui também name empty, como essa minha mensagem, como esse meu output de erro. Então, se o nome está vazio, né? Se da estrutura que eu recebi o nome é igual a vazio, então significa que eu vou querer colocar esse meu output has error como true. Então, eu vou ter um erro nessa minha validação. E que erro é este? Eu vou colocar aqui o erro do nome vazio, né? Então, eu vou preencher aqui esse campo. Então, nome é o... Vou colocar mais explícito. O nome da categoria de serviço é obrigatório. Ok? Então, já fiz esse assign do erro. Vou colocar aqui set error. Caso tivéssemos mais do que um erro, eu posso aqui adicionar um if com esse meu booleano, show only first error. E se ele estiver a true, significa que eu quero encerrar já aqui o meu fluxo. Se não, eu poderia continuar aqui com as próximas validações, mas como esta só tem uma, não é o caso. Ok? Eu poderia aqui ter outros ifs para fazer outras validações, né? Por exemplo, eu vou adicionar mais uma para ficar interessante esse nosso exemplo, que seria description length. Então, o tamanho da description. Qual seria essa nossa próxima validação? Vou adicionar aqui mais um if. Se o nosso campo description tiver mais o length, né, o tamanho, vou utilizar aqui a função do OutSystems length. Se o tamanho deste campo texto description for maior do que 250 caracteres, que foi o limite que eu defini na base de dados, para que não... Vou colocar aqui também um label para ficar mais visual. Para que não estoure um erro da base de dados super estranho, eu posso aqui adicionar um erro mais que informe melhor o utilizador o que é que aconteceu, né? Então, posso dizer que a descrição da categoria de serviço poderá ter no máximo 250 caracteres. Okay? Então, set como erro. Posso ter aqui também na mesma o show only first error. Então, se no primeiro erro que ele encontrasse já era para encerrar, ele já encerraria por aqui. E depois continuo com as minhas próximas validações. Esse assign aqui ficou mal, né? Tava aqui, esses são problemas do copy-paste. Então, é sempre bom depois confirmar. Este description length, por ele ter o nome length, o OutSystem setou automaticamente como integer. Já vamos aqui corrigir também para text. E está aqui a faltar uma coisa. Está aqui a faltar uma coisa interessante nessa minha API de validate, que é o texto que vai unir todos os erros. Se eu quiser ver todos os erros que aconteceu neste validate, eu quero aqui que fique concatenado numa string todos os erros. Como é que eu posso fazer isso?
Eu crio aqui mais uma variável de output, vou chamar de allErrors, que é também do tipo texto. E em todo assign de erro, o que é que eu faço? Eu vou dizer que o allErrors vai ser igual a ele mesmo, mais, eu vou concatenar ele mesmo com mais o valor do erro que eu estou a validar nesse momento. Sendo que se o allErrors já tiver com valores preenchidos, eu quero pelo menos pular uma linha para informar o erro seguinte. Okay? Isso vai dar uma melhor legibilidade desse erro. Então vai ser allErrors mais se allErrors é diferente de vazio, então vou chamar aqui uma função OutSystems que é o newLine, que pula uma linha. Ok? Se não, vou concatenar com vazio, então ele permanece na mesma linha. E depois vou concatenar mais uma vez com o erro que eu estou validando aqui neste momento, que nesse caso é o nameEmpty. Porque ele não trouxe o nameEmpty, eu vou escrever empty. Assim fica melhor. Então, allErrors vai valer igual a allErrors, né, para somar todos que vêm anteriormente. Nesse primeiro caso aqui ele vai estar vazio, ok? Mas não faz mal. Depois vou verificar se ele é diferente de vazio e adiciono aqui o newLine e concateno depois finalmente com o erro que eu acabei de validar. Isto também se aplica aqui embaixo, por isso que eu já aproveito aqui e só faço aqui uma mudança no último campo, que é o erro que eu acabei de validar. Okay? E assim já fica pronto também este meu allErrors. E é assim que se monta uma API de Validate, ok? Essa API depois ela pode ser utilizada tanto nos formulários para validações específicas, ela vai estar também aqui a ser utilizada na nossa ação de save, ok? Antes de chamar o save call, vamos sempre passar pelo validate, assim deixamos mais uma camada de segurança aqui a nível dos dados e do servidor, né, para não estarmos a guardar registros inválidos na base de dados. Então, vou criar aqui a nossa API de save, onde vocês vão ver então a utilização do validate e do save core em conjunto. Então, como é que ela vai se chamar? Service Category Save. Do que é que ela recebe? A mesma coisa, a estrutura aqui da entidade. Qual é o output dela? É igual ao do save core, é o ID da entidade que acabou de ser criada. Então, ela é bem semelhante aqui a save core. Como é que eu monto aqui dentro a minha ação de save? Eu puxo primeiro a ação de validate, passo os meus parâmetros, o show only first error. Vou colocar aqui como false, eu quero ver todos os erros que aconteça dentro dessa chamada. Se houver erros, vou adicionar aqui um if mais abaixo. Se houver erro, então eu estou validando aqui o output dessa minha primeira ação. Vou deixar assim para ficar mais legível. Tem erros? Sim. Então eu vou gerar uma exceção, uma exception, que assim ele vai fazer rollback e vai parar aquele processamento ali naquele momento. Eu não tenho nenhuma user exception. Vou criar aqui uma nova. Vou dar aqui um nome. Então vou chamar de invalid service category. Então, se tiver erros na minha validação, eu vou lançar aqui um exception e a mensagem que eu vou lançar nessa exception será também o output do validate all errors. Lembra-se que a gente concatenou todos os erros nessa variável de output? Então, ela vai ser utilizada aqui neste momento. Se eu fiz a validação e não tenho erro, está tudo ok, então é hora de chamar aqui o nosso amigo SaveCore. Ele sim é que vai guardar propriamente o registro na base de dados. Ok? Sendo dessa forma, a ação que eu preciso deixar como pública será sempre a save, a validate também poderá ser pública, mas a save core nunca deverá estar como pública, ok? Para não ultrapassar essa camada aqui de validação dessa nossa entidade. Todo ponto de entrada de registros nessa entidade Service Category será através dessa ação de save. Okay? E faltou aqui mais um ponto, que era assignar o nosso output. Vou assignar aqui o nosso output do Service Category ID, que
vai ser assignado com o output do save core. Ok? E agora sim está montada aqui a nossa API de save. Só me resta uma API, né, uma ação de CRUD a ser criada, que é o nosso soft delete. Vou chamar aqui o service category soft delete. Vou chamar assim. O que é que ele recebe? Ele deve receber o service category ID. Por que o ID? Já vamos ver melhor, mas vamos fazer primeiro uma busca dessa informação, vamos alterar o valor do executive e depois chamamos o save core. É assim que funciona o soft delete. Para buscar aqui a informação, vou clicar e arrastar no ID, né? Utilizar esse atalho, alterar aqui o max record para 1, só vou buscar um registro. Que mais? Se estiver vazio, né? Se eu não encontrei nenhum registro, então, se essa minha lista estiver vazia, então não vale a pena excluir nada, né? Então eu simplesmente vou acabar aqui o meu fluxo, porque eu estou a tentar excluir uma coisa que não existe. Eu até poderia aqui lançar uma exceção, na verdade. Vou lançar uma exceção, posso aqui criar uma nova categoria aqui também de exceção, de service category not found. Então, aqui a mensagem: não foi possível encontrar a categoria de serviço para inativar. Pronto, pode ser assim. Agora, se eu encontrei esse registro, então eu vou querer inativar esse registro. Como é que eu posso fazer isso? Vou ter que fazer aqui um assign, né, para alterar o valor desta query que eu acabei de fazer, deste output. Vou alterar o valor do executive para false. Vou chamar esse assign aqui de deactivate, desativar ou inativar. Então vou inativar e depois chamo o save core, este sim aqui, porque eu não vou precisar fazer uma validação. Estou simplesmente a querer inativar o registro. Não há necessidade aqui de validações nessa chamada. Então eu simplesmente utilizo aqui o nosso save core para guardar agora o executive com o valor a false. Esse é o famoso soft delete. Vou também deixar essa ação como pública e está pronto a minha atividade de criar a entidade Service Category e criar as APIs desta entidade. Save Core, Soft Delete e Validate, tudo dentro das boas práticas, ok? Eu poderia perder aqui mais um tempo, perder não, isso não é tempo perdido, mas documentar melhor aqui a descrição dessas minhas actions. Isso deixa o sistema mais bonito, mais elegante, e depois a nível das documentações fica tudo mais bem feito, ok? Mas vou encerrar por aqui esta primeira parte dessa minha tarefa. Depois eu volto com um próximo vídeo onde vamos para a construção então dos ecrãs, onde vamos preencher esta entidade, vamos criar a listagem, criar o detalhe, né, onde a gente possa listar os valores dessa entidade, ordenar, paginar. Vamos fazer isso do zero, não vamos utilizar a aceleração da OutSystems para que vocês possam absorver melhor esse conhecimento. Então, essa foi a realização de parte daquela atividade, ainda falta a segunda parte, até poderia ser dividida em duas atividades no nosso quadro Kanban. E no próximo vídeo encontro vocês aqui para eu desenvolver essa segunda parte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.